bom dia! Agora que eu me vi aqui, gente, como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem? Tá tudo em paz? O nosso terceirão. Olha aí quem chegou, a professora Amanda, Biologia, de volta! Ei! Quarta-feira a gente começou um bate-papo massa, não foi não? Jack Souza! Bom dia, Adriana! Quem tá mais aí pelo... Como é o nome desse negócio? YouTube! Eu passou o nome de várias redes sociais antes de eu conseguir falar YouTube. Mas vamos lá, de volta. Jack Souza, na cidade de Betânia, do Piauí. Seja muito bem-vindo, querida, à nossa aula de biologia. A Adriana já está aí, o Felipe já chegou. Eita, que coisa maravilhosa. Deixa eu ver quem está pelo IPTV aqui com a gente. Temos uma turma em Colônia do Gurgueia, em Dom Inocêncio, Eliseu Martins. Tem mais? Tem, Fernando? Dá uma baixadinha aí no... Pronto, Lagoinha do Piauí e Pimenteiras. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, porque na aula passada a gente fez o maior bate-papo aqui também, né? A gente conversa muito, até porque para a gente entender algumas questões contemporâneas, né, acerca desses fatores que envolvem nossa vida diretamente e indiretamente, que estão relacionados a questões da qualidade ambiental, certo? A gente começou na quarta a bater um papo sobre as questões voltadas para a matéria, energia e a gente fazendo uma comparação, a gente fazendo uma associação com questões que falam sobre poluição e outros desequilíbrios ambientais, não foi? Então, a gente começou ali um pouco a falar sobre poluição atmosférica também, a gente falou um pouco sobre a importância do efeito estufa, só para a gente se situar de volta aqui, né? Falamos que o efeito estufa é fundamental para a vida na Terra. Então, como é que a gente fala assim, eita, menino, esse gás aí, isso é um gás de efeito estufa. Esses gases que são lançados pelas indústrias, eles são gases que são poluentes, porque eles aumentam o efeito estufa. Então, a pergunta inicial é, hein, Felipe, Jack, ou Jack Souza, a Adriana, que está aí com a gente pelo YouTube, né? E o nosso povo que está todo aqui pelo IPTV, que eu já falei também. Então, eu quero saber de vocês, por que o efeito estufa é tão fundamental para a vida na Terra? E por que se associa a poluição atmosférica ao aumento do efeito estufa? Vamos lá. Respondendo, e o Jack já está respondendo. Olha, professor, o efeito estufa é o que equilibra a temperatura da Terra. Bingo, é isso mesmo. Lembrei de uma estufa de plantas. Jack, aí eu vou te contar uma coisa. No começo do ano, né, lá em janeiro, ainda no comecinho do ano, nós aqui no terceiro ano, nós fizemos um terrário. Alguém ainda tem esse terrário? Adriana, você chegou a fazer o terrário que a gente propôs aqui? Eu devia ter trazido o meu terrário, que ainda hoje ele tá super vivo, tá vivíssimo lá em casa. Tem até o Gary. O Gary é um caramujo que mora dentro do meu terrário. Ele tá lindo e maravilhoso. Ele já comeu todas as plantas, elas já rebrotaram. E ele tá lá, gordinho e fofo. O Gary é o mesmo nome do caramujo do Bob Esponja. Então, olha só, o caracol, né? Então, olha só. Esse terrário que a gente faz, não fez, Adriana, mas tu... Esse terrário que a gente faz nas nossas aulas de biologia, a gente também pode estudar o efeito estufa com eles, né? Então, quando você fala da estufa de plantas, realmente tem tudo a ver, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa quando você está dentro de um carro e você sobe todos os vidros e fica dentro do carro com tudo desligado, nessa maravilha de temperatura do nosso Piauí. Já pensou? Não esquenta que só a peste. Por quê? Porque parte dessa temperatura, dessa energia, ela não consegue sair daquele sistema, daquele ambiente fechado, certo? Bom dia, Colônia do Gurgueia! Estão chegando aí no nosso chat, nas nossas mensagens. Bem-vindos, tá bom? Então, a gente está falando ainda da história do efeito estufa. Então, se você não experimentou, nem quando criança, assim, se trancar dentro de um carro e ficar sentindo o suor escorrer, descer, né? Nunca sentiu assim, ficou com o carro fechado, né? Aquela parte o vidro do carro, nossa, tudo fechado.
E aí, olha, a Joyce está dizendo aqui que já esqueceram, né? Uns cachorrinhos dentro do carro. Eu já vi situações de crianças, né? O pai ou a mãe que saíram do carro e esqueceram a criança atrás, na cadeirinha, e a criança passou muito mal. E já vi casos de crianças que morreram esquecidas dentro do carro. Já pensou, gente? É muito estresse, né? Você esquecer um filho. Eu nem julgo, não, porque às vezes a gente realmente está muito estressado com as coisas e enfim, né? E a criança não resiste, porque fica muito quente, pode matar mesmo, né? É triste. Então, isso tudo também é um tipo de efeito estufa. E o nosso planeta, os vidros, né, que seriam do carro, se fazem a partir da atmosfera. Claro que a atmosfera não é de vidro, mas ela é uma camada de gases, né, que a cada altura ela tem uma composição diferente. E aí essa camada de gases passa ali pela troposfera, que é essa camada que nós estamos inseridos, né? Aí acima tem outras camadas e a partir disso, nessas camadas mais acima, tem a camada que tem uma concentração mais alta de ozônio. E esse gás ozônio, que é O3, é um gás que vem do oxigênio, né? Ele traz aí uma proteção contra a radiação mais prejudicial que vem para a gente do Sol. A radiação ultravioleta A, ultravioleta B, e aí vai, tá certo? Então, a gente fazendo aqui essa rememorada sobre nossa aula passada, a participação tá massa aqui no chat, e eu quero ver essa participação também de Colônia do Gurgued, Dona Inocência, Eliseu Martins, Lagoinha. Tá certo? Então, fiquem à vontade, peçam auxílio. Caso não consigam, né, dar as respostas ou fazer perguntas aqui, peçam auxílio aos professores aí da mediação, que a gente vai começar, né? Não, Dona Dulce? Chegando aí na aula. Ora, vai começar. Se a gente já começou, rapaz, já tem um tempo que a gente começou. Vamos seguindo, então. A nossa disciplina é a bonita, a biologia, comigo, professora Amanda Soares. Nosso conteúdo, a gente vai dando continuidade à compreensão, né, de como estão relacionados a matéria, a energia e o desequilíbrio ambiental, tá certo? Ok, então vamos seguindo. Olha só, a gente ainda segue aqui na poluição do ar, hein? Nos grandes centros automotivos, as emissões veiculares são grandes responsáveis pela deterioração da qualidade do ar, né? Então, a gente sabe que essas emissões que vêm dos veículos automotores, elas são responsáveis por emitir uma quantidade absurda de gases, né, de efeito estufa, o CO, o monóxido, o dióxido de carbono, a própria fuligem, a fumaça preta, né, que vem com aquela resíduo até de óleo diesel. Então, é complicado. Então, além desses poluentes primários emitidos pelos escapes, a concentração de ozônio na troposfera está diretamente ligada à queima de combustível fóssil. Então, onde é que a gente vai ter queima de combustível fóssil? Minha gente, combustível fóssil é todo aquele que deriva principalmente do petróleo, né? O gás natural. Então, toda essa queima desses combustíveis vão liberar carbono, né? Então, é um combustível fóssil porque ele vem mesmo dos processos, né, de sedimentação do nosso planeta, né? E aí, dentre algumas condições de sedimentação sobre, né, os seres vivos primitivos que, na verdade, foram soterrados ali pelos sedimentos, em certas condições de pressão, de temperatura, isso virou combustível fóssil, ou virou gás natural, ou virou petróleo, né? Como exemplo. Então, muito embora tenha havido melhoras substanciais na qualidade dos combustíveis, né? Por exemplo, foi banido o chumbo tetraetila, a adição de compostos oxigenados, o uso do álcool combustível, que é um pouco menos poluente, né? Alguns catalisadores e etc. Há muito ainda a ser feito na questão da frota automotiva. E a gente sabe que isso, na verdade, é uma realidade principalmente dos grandes centros,
né, dos grandes centros urbanos. Então, a urbanização, e isso já é que as árvores ficam pretas de tanto resíduo liberado pelos escapamentos dos carros. Então, eu quero saber de vocês, aí na cidade de vocês, como é que funciona o trânsito? Tem muito carro? Então, quando a gente conversa sobre veículos, né, essa realidade de poluição, de poluentes, ela está muito associada aos grandes centros urbanos. Certamente na cidade de vocês vai ter, claro, muitos veículos automotores, carro, muita moto, né? Muita motocicleta. Aí vem tudo, os carros, né, de tração, que são a diesel, enfim. Mas é nos grandes centros urbanos, são nos grandes centros urbanos que essa concentração de carros é muito maior. Então, Teresina é uma capital, mas por não ser uma capital, assim, uma megalópole, como São Paulo, por exemplo, a gente tem uma quantidade de veículos enorme. Inclusive, é interessante a gente observar como essas cidades são pensadas, né, para passar veículo. Teresina é uma cidade que tem pouquíssima ciclovia, é uma cidade que tem as calçadas, elas são bem complicadas para acessibilidade. Então, uma pessoa que é idosa, uma pessoa que é cadeirante ou que tem dificuldade na mobilidade, né? Até mesmo uma mulher que está carregando, ou uma família, né, que está carregando ali um carrinho de bebê, é complicado transitar. No centro da nossa cidade, pelo menos, é muito difícil. Eu acho que é quase impossível se transitar de cadeira de rodas ali. Então, além disso, né, a gente fala de desequilíbrio ambiental, mas a gente também relembra aí o tanto que as cidades elas não são pensadas. O planejamento urbano ele precisa melhorar muito para atender às demandas das comunidades, né, das pessoas dessas cidades, mas que também faça, né, crie formas, meios de que haja diminuição de emissão de gases, a arborização de forma adequada, né? Então a gente precisa observar isso também. Tá bom? Deixa eu ver o que é que o Jack está contando aqui. Na minha cidade, professora, não tem muitos carros, por ser uma cidade pequena. Tá em Betânia, né, Jack? Betânia do Piauí. Mas quando eu fui em Petrolina, eu só via carro para todo lado. Petrolina é uma cidade bem maior mesmo. Quase não passava nas ruas, né? Nas ruas pequenas. Eita, Jack, pois é. Então, a gente precisa observar isso. Então, eu quero saber de vocês. Se vocês conseguem associar, é para responder, né? Pensar e responder. Vocês conseguem associar a emissão de fumaça, né, de gases a partir dos automóveis, né? Mais o desmatamento. O que acontece quando eu junto essas duas coisas aqui? Eu tenho uma cidade que, para crescer, eu preciso devastar uma parte da floresta para fazer um loteamento, para fazer um bairro, para fazer uma praça, sei lá, qualquer coisa. Eu tenho que destroçar com as árvores. Quero saber de vocês, como vocês associam a emissão de gases mais o desmatamento como um processo de dano ambiental? Como essas coisas podem... Quais as consequências da junção dessas duas coisas? Quando eu junto emissão de gases e desmatamento, escrevam para mim as consequências. 3 minutinhos na tela, valendo.
Voltamos! E aí, turma? Eu tinha perguntado aqui, né, como é que estão as respostas fazendo uma associação. Gente, quanto mais veículo... É um ciclo. Vamos pensar nisso como um ciclo? Então, quanto mais veículo eu... Peraí. Bora fazer desenhando? Deixa eu ver se eu ainda sei desenhar. Eu tenho aqui uma cidade que precisa, né, crescer. Não sei nem como é que faz mais casas, prédios, é porque essa canetinha ela é pouco sensível, ela é insensível, como algumas pessoas que a gente conhece. Então, a cidade precisa crescer, né? A cidade não para, a cidade só crescer. Conhece essa música, Fernando? O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade cresce, aumenta o número de pessoas. Essas pessoas vão querer ter seus veículos. Como é que eu vou desenhar aqui? Eu vou desenhar um fusquinha. Ah, menino, um fusquinha aqui. Preciso ter mais veículos. Para eu ter mais veículos, eu preciso passar asfalto na rua. E eu preciso, ó, para a cidade crescer, eu preciso detonar as árvores, né? Não é nem que seja tão preciso assim, mas é assim que se faz. Então, quando eu aumento a quantidade de emissão de gases de efeito estufa pelos carros, quem é que captura o gás carbônico na natureza? São as plantas, né? Os seres fotossintetizantes. Minha gente, eu diminuo a condição da natureza a absorver esse excesso de gás carbônico e aumento a quantidade de veículos que liberam gás carbônico. Então, quando eu junto emissão de gases, né, de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, que é o que sai do escape dos carros. É isso mesmo, Lagoinha. Massa, é isso mesmo. O gás carbônico é o que sai, né, ou em forma de monóxido de carbono, dióxido de carbono, e essa parte dele é capturada, boa parte, pelos seres que fazem fotossíntese. A grosso modo, principalmente a mata, né? As árvores, as plantas. Quando a gente tira, desmata, eu estou tirando ali quem naturalmente ia absorver esse gás. Então, eu diminuo quem absorve e aumento a emissão. Então, fica um excesso de gás carbônico no planeta. E isso contribui para o aumento, contribui para que a gente tenha evidencia mais, né? A gente enfatiza mais o efeito estufa, ele intensifica, a palavra é essa, fica mais intenso e isso vai chegar lá onde Lagoinha está dizendo. Lagoinha falou assim, professor, aquecimento global. É isso. Então, a temperatura do planeta sobe, né? Vai subindo porque a gente não tem quem capture esse gás da atmosfera mais, porque desmatou as florestas. Que bad, hein, galera? Olha, a gente está muito ferrado. Trago mais notícias, né? Nas questões ambientais, a gente está super ferrado, a gente está muito frito, literalmente, porque a temperatura está subindo. Vamos ver o que é que tem aqui mais de resposta. Olha só. Presta atenção. O Jack tinha comentado assim, professora, as cidades bem projetadas, bem planejadas, me lembram a questão da mobilização urbana. Sim, transporte, trânsito é de quem transita, não é só para passar carro, não. Tem que pensar no ciclista, no pedestre, na pessoa que tem dificuldade de deslocamento, na pessoa que é cadeirante, na pessoa que anda de muletas, na pessoa que leva um carrinho de bebê. Tem que pensar em todo mundo, né? A pé, de bicicleta, de patins, de skate. Por favor, transita todo mundo que se movimenta, não só quem tem carro, mas as cidades são pensadas para quem tem carro, praticamente, né? Então, olha só, porque as plantas, o Felipe pega e faz uma associação das emissões gasosas e desmatamento, que é justamente o que a gente está conversando. Porque, professor, as plantas retêm o gás carbônico e com o desmatamento isso diminui. Há um aumento da emissão de gases, mais o desmatamento. Então, tem mais gases poluentes na atmosfera e isso aumenta o efeito estufa. Bingo, Felipe, é isso. Aí o Jack complementa. As consequências da emissão de gases e o desmatamento podem prejudicar o efeito estufa, porque aumenta, né? Intensifica.
por desequilibrar a temperatura do planeta, além de empobrecer o solo, né? Desequilíbrio do meio em que se faz o desmate, a área verde some e menos ar limpo naquele local. Isso mesmo, Dulce. Além disso, pode gerar o processo de desertificação em algumas regiões. Vocês são maravilhosos, gente. Que maravilha de conversa essa, hein? É assim que se faz uma aula. Então, a gente vai seguindo, porque todo mundo já sacou isso aqui. Então, só para relembrar, né? O efeito estufa é quando a radiação do Sol chega à superfície da Terra e aquece, né? Esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor e não permitem que ele se dissipe. Ou seja, eu venho aqui com o calor do Sol e aqui ele bate na atmosfera e volta para a superfície da Terra. Não é todo, claro, parte é dissipado e outra parte bate na atmosfera e nem entra, né? Então não é todo o calor, não é toda a temperatura que infiltra, né, nesse nosso planetinha maravilhoso. Então, olha só, ainda falando de efeito estufa, né? Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera é absorvida por processos naturais, como a fotossíntese. Olha aqui as plantas simbolizando os seres fotossintetizantes, né? As árvores, mas não são somente as árvores que fazem fotossíntese, vocês sabem disso, né? Qualquer indivíduo vivo, qualquer ser vivo que consiga, né, produzir seu alimento a partir da luz do sol é fotossintetizante, tá bom? Então, isso aqui é uma situação de equilíbrio. Aí a gente vem quando ele é mau. A má fama do efeito estufa vem da ação humana, que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre, tá certo? Então, existem até, gente, alguns pactos, né, internacionais que visam fazer com que os países do nosso planeta não continuem, né, não sigam deixando tanta emissão gasosa na atmosfera. Tá? Então, existem alguns protocolos, alguns pactos e existem as compensações. Existe o que a gente chama de crédito de carbono. Alguém já ouviu falar? Alô, colônia do Gurgueia. Alô, Dom Inocêncio. Cadê a turma de Dom Inocêncio, hein? Alô, Dom Inocêncio. Cadê vocês? Aí tem a turma de Eliseu Martins. Eu quero saber se vocês já ouviram falar nisso aqui, ó. Vamos fazer uma pesquisa rapidinho, Jack? Vamos fazer, Adriana? Cadê tu, Adriana? Dulce? Exatamente, por isso que eu estou falando dos protocolos, né? Protocolo de Kyoto, que tem a função de evitar a emissão de gás carbônico, que é um grande pacto internacional em prol do meio ambiente. Então, existem vários acordos internacionais que se referem às questões voltadas às mudanças climáticas, né? Então, ano passado teve um evento enorme para debater com as lideranças do mundo todo as questões das mudanças climáticas. Foi muito interessante ver que um ministro de um país que está ameaçado de sumir caso a temperatura do planeta continue subindo, ele fez a fala dele de dentro da água. Ele estava com a calça, né? Ele subiu assim a calça, ou ele estava de bermuda, e ele botou um púlpitozinho desse, como uma bancada dessa que eu dou aula para vocês, né? Volta para mim aí, ô Fernando, por favor. Ele está aqui, né? E ele faz a fala dele toda utilizando uma bancada assim, mas dentro do mar, dentro do oceano, dentro da água. Dizendo que, olha, se o nível subir por conta do aquecimento global, o nosso país some. Para onde é que a gente vai? Né? Então, é complicado, a gente precisa ver isso. Então, eu quero propor uma pesquisa para vocês rapidinho, que tem relação com o protocolo de Kyoto, com as mudanças climáticas. Quero que vocês me digam o que é isso. Bem aqui, ó. O que é, ou o que são, né? Ah, essa é conceitual, é para a gente conhecer. O que são os créditos de carbono?
Vamos lá, pesquisando. 3 minutinhos para a gente dar uma busca rapidão e a gente já volta. Valendo!
Muito bem, meus amores. Que maravilha de pesquisa, hein? Já tem bastante resultado aqui. Então, ó, a gente já está com algumas respostas. O Jack está dizendo assim: os créditos de carbono são a representação de uma tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera, contribuindo para a diminuição da intensificação do efeito estufa, né? Exatamente, está correto, Jack. Obrigada. Aí Lagoinha diz assim: professor, é quando um país consegue reduzir a emissão de carbono e aí ele recebe uma certificação a cada 1 tonelada de carbono que não foi emitida. Quer dizer, a partir do protocolo de Kyoto, né, como a Dulce está colocando, surgiu em 1997, então tem um objetivo, né, o protocolo de Kyoto é um pacto para a diminuição do aquecimento global, principalmente, né, da redução na emissão de gases de efeito estufa. Dentro desse protocolo tem a proposta dos créditos de carbono. Então, é assim, é um tratado internacional. Cada país tem que estar comprometido com a redução da emissão desses gases, né, de efeito estufa. Quando um país consegue reduzir 1 tonelada, por exemplo, ele recebe uma certificação e ganha automaticamente um crédito de carbono. Existem países que não vão conseguir bater essa meta. Então, os países que não conseguem bater a meta, eles compram o crédito de carbono do país que conseguiu obter esses créditos a partir da diminuição. Então, existe um mercado de carbono no planeta. Vocês sabiam? Então, é interessante, né? Como se estrutura uma lógica, porque imagina, países menos desenvolvidos, com a atividade industrial menor, com menores centros urbanos, eles vão emitir uma quantidade menor de gás carbônico, né? Então, quando a gente se compara esses países com mega países que têm uma atividade industrial absurda, que também lança altos carbono na atmosfera, eles dificilmente vão bater essas metas. Então, o que é que eles fazem? Eles começam a comprar esses créditos de carbono, tá certo? Pessoal, isso tem a ver com países que fazem reflorestamento? Tem também, porque quando eu faço um reflorestamento, né, quando se planeja o replantio, né, a recolocação dessa flora, a gente aumenta a capacidade da natureza absorver o gás carbônico. Então, a emissão vai diminuir. Então, tem a ver sim, né? O Brasil está em que lugar na diminuição da emissão de gases? Olha, eu não sei dizer qual a posição, um ranking, né, na diminuição. Então, eu acho que nesses últimos anos, o Brasil aumentou muito a emissão de gases poluentes, sobretudo por conta do aumento exagerado do desmatamento das nossas florestas. Não é só na Amazônia, não. A Amazônia é gritante a situação, mas aqui no nosso Cerrado, na nossa Caatinga também, aumentou demais o desmatamento, as queimadas, o agronegócio se abancando aí de tudo, né? Ocupando áreas de mata nativa. Então, eu imagino que o nosso país ele tenha subido aí um pouco na emissão de gases nesses últimos anos, tá certo? Mas um ranking atualizado ainda não tenho, mas posso trazer na próxima aula para a gente continuar batendo esse papo, tá certo? Trazendo essas notícias, ok? Beleza? Então, obrigada, Lagoinha, por ter respondido e todos vocês, e vamos seguindo, porque a gente ainda tem mais outros tipos de poluição, né? Então, a gente já observou, a gente já compreendeu, né? A gente tem a compreensão de como tem uma relação entre as questões acerca dos seres fotossintetizantes com o efeito estufa, né? E aí a gente tem como consequência do efeito estufa, não, do aquecimento global. A consequência do efeito estufa é a vida. Do aquecimento global e das mudanças climáticas. Né? A gente tem o derretimento das geleiras, das calotas polares
Isso diminui o hábito. Ixi, aqui é só bagaceira, minha gente. Olha, derretimento das geleiras. O que tem a ver derreter? Tá aqui o nosso planeta Terra, né? A gente tem as áreas dos polos, sul e norte. Essas áreas, vocês sabem que elas são extremamente frias, congeladas. Quando eu derreto as geleiras, o que é que acontece? Hein? Qual é o problema do derretimento das calotas polares? Primeiro, perda de hábitat. Ou seja, vários seres vivos, inclusive os ursos polares, eles não têm mais onde viver. Se aonde eles vivem está derretendo, não tem a história, né? Aumento do nível do mar, meninos, está ótimo. Aumenta. Com o aumento do nível dos oceanos, a gente tem que há uma ameaça aos territórios, né, de alguns lugares que vivem em ilhas, né, alguns pontos mais próximos. Mas a gente tem um problema associado a esse aumento do nível do mar. Essas geleiras aqui, elas são de água doce. Quando elas derretem, elas vão bater nos oceanos de água salgada. Quando isso acontece, essa água doce passa a dessalinizar a água salgada. É como se você pegasse um copo, uma vasilha, uma jarra de 1 litro. Né? Só que a capacidade dessa jarra é de 1 litro. E aí você bota uma quantidade aqui de sal. Essa quantidade de sal, vamos botar aqui. Ai, voltei. Mexi no lugar errado. Essa quantidade de sal, vamos dizer assim, eu botei 20 gramas de sal. Né? Só que essa 20 gramas de sal eu botei em 500 ml. Na metade de 1 litro, né? Em meio litro de água. Se eu pego e adiciono mais água, eu deixo a mesma quantidade de sal, viu, Brasil? Mas eu vou adicionar mais água. Quando eu adiciono mais água, ele está aqui até os 500, né? Quando eu adiciono mais água e fecho 1 litro com água doce, essa água vai ficar menos salgada. Por quê? Porque ela vai diluir mais o sal. Então, é um conceito da química lá de solução, soluto, solvente. Adicionar água doce na água do mar, na água salgada dos oceanos, é dessalinizar, né? Dessalinizar a água dos oceanos. Quando eu faço a dessalinização, vamos anotar logo bem aqui a dessalinização, porque isso é um problema gravíssimo. A dessalinização vai estar associada à perda de hábitat também, e muitas espécies que são de água salgada, elas vão morrer, porque elas não vão tolerar a quantidade de sais ser reduzida. Não é que tire o sal, tá, Jack? Não tira o sal, mas aumenta a quantidade de água, então ele vai ter mais água para estar dissolvido, então fica menos salgado, não pela redução do sal, mas pelo aumento da água doce, entendeu? Aumento de solvente, não de soluto. Não é a diminuição de soluto. São de água doce. Imagina que se fosse de água salgada, para congelar ia precisar ser bem mais fria a temperatura. Né? O derretimento das calotas polares pode subir o nível de água, extinção de espécies, ocasionar tsunami. Sim, é isso mesmo. Né? Tem um equipamento, professora, chamado dessalinizador. Tem. A dessalinização, ela é um processo que dá, né, para ser feito, só que ele é um pouco caro, né? Ele é um pouco mais caro do que os outros processos normais, né? Ou os outros processos de obtenção de água doce para o consumo humano, mas ele é um pouco mais caro. Exatamente, Jack. É a história do copo. Pega aí uma jarra de 1 litro, essa que a gente faz nossos kisuke em casa na hora do almoço, né?
Essa jarrinha você bota ali uma quantidade de sal, bota metade, bota 500 ml, ok, tá salgadinha, tá massa. Mas tu botar mais água, ela já não vai ficar tão salgada. E a salinidade é um fator limitante. Eu já posso falar assim com vocês, né? Esses termos de ecologia, vocês compreendem o que é um fator limitante? Fator limitante para algumas espécies quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que algumas espécies não resistem à dessalinização, ou seja, podem ser extintas. Né? Podem ser extintas por conta disso. Fora outras tantas coisas, né? Olha só como o Fernando é uma coisa maravilhosa nas nossas vidas. Presta atenção. Fernando, você tem como projetar essa imagem para os nossos alunos ver? Tem? Tá bom. O Fernando está preparando aqui que o nosso diretor de imagem, ele fez uma busca, ele fez uma pesquisa e está trazendo o ranking que vocês pediram. Olha como o canal Educação é parceria total. O Fernando está ligado em tudo aqui na nossa aula. Então, ele já vai daqui a pouquinho. A gente vai projetar o ranking, tá bom, Jack? Que você pediu sobre as questões acerca, né, do ranking da poluição, né? Não só do carbono, mas da poluição em geral. Certo, gente? Lagoinha, Colônia. Qual era a outra cidade? Estava aí? Dom Inocêncio. Quem mais está aí? Eliseu Martins. Está tudo bem aí, gente? Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Oi, pronto? Já está pronto? Pois arrocha na tela o ranking dos países mais poluentes. Olha aí como o Fernando arrasa. Prestai-vos atenção. Fernando, tem como tu dar um zoomzinho? Países com o maior acúmulo de emissões de 1850 a 2021. Então, tem bilhões de toneladas de gás carbônico, combustíveis fósseis, desmatamento e uso do solo. Então, eu vou encostar para mim. Espera aí que eu vou enxergar. Presta atenção. Eu tenho em azul a queima de combustível fóssil e em verde o manuseio do solo. Olha, o Brasil para outras cores não, mas para bagaceira ele sempre está no topo, né? Então repare que a gente tem a queima de combustível fóssil sendo liderada pelos 3 países mais confusentos do globo. Estados Unidos e China estão brigando aí, querendo fazer guerra de novo. Rússia já está detonando com a Ucrânia. Tá aí. São os 3 que liberam mais toneladas, né? Que mais queimam combustíveis fósseis. Vocês já pararam para imaginar o quanto de combustível fóssil, o quanto de gases são liberados em uma única explosão de bomba? E esses cão estão querendo fazer mais guerra? Eu digo logo, é assim, que é revoltante. Aí o nosso país está ali, ó. Ele está com olha a comparação. Apesar da gente ter todas as dificuldades ambientais, eu acho que também tem relação com o próprio território do Brasil, que é imenso, né? Se você olhar, tem um tracinho pequenininho na queima de combustível fóssil em comparação à China, os Estados Unidos e a Rússia. Mas se você for pegar Estados Unidos e China, são 2 potências mundiais. Então, são países que são mais industrializados e tudo mais, né? Então, o Brasil ele tem uma quantidade menor de queima de combustíveis fósseis do que esses países, menor do que a Alemanha, do que a Índia, do que o Reino Unido, do que o Japão, do que o Canadá, do que a própria Ucrânia e França, né? Então, alguns outros países também vão ter uma quantidade baixa, a Austrália, a Argentina, o México, a África do Sul. Estão vendo? Olha como isso é interessante, esse gráfico, porque você entende bem aqui, galera, um gráfico desse, ele traz informações de história, de geografia, de biologia. Vocês conseguem compreender por que os Estados Unidos, a China, a Rússia e uns países europeus, né, eles têm uma queima de combustível fóssil maior? Porque são os mais desenvolvidos, são os que exploraram, né, que colonizaram outros lugares, que fazem guerras, que estão aí se matando para serem as potências econômicas do país.
Não é verdade? Então a gente está aí. Não é que a gente esteja em quarta posição, tá bom, Jack? A gente está aparecendo em quarto aqui, mas o Brasil, ó, ele não está em queima de combustível fóssil maior que a Alemanha, que aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, em sexto, né? Se fosse olhar a sequência de cima para baixo, a Alemanha tem uma queima muito maior do que o Brasil, tá vendo? Então isso não é bem um ranking, mas está mostrando, entendeu? Está mostrando que a gente tem uma alta taxa de manuseio do solo. Isso quer dizer o quê? O que é que nosso país está fazendo ao invés de estar queimando combustível fóssil? A gente está desgraçando a mata nativa. A gente está acabando, destroçando, está devastando a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, está acabando com tudo. Então tá aí. Olha o manuseio do solo no Brasil. Ele se assemelha. O Brasil e a Indonésia estão juntinhos aqui, ó. Praticamente a mesma coisa, né? Baixa queima de combustível fóssil, ou seja, um país que não tem muitos processos industriais aflorados. É só olhar para Teresina, para o nosso estado. A gente também não tem essa quantidade absurda de indústrias, não. A gente tem um polo industrial que, comparado a outros estados, ele é bem tímido, né? Mas o manuseio do solo, ou seja, as atividades agropecuárias, elas são enormes. Estão vendo aí o gráfico? Olha onde é que foi massa você ter perguntado isso. E mais massa ainda, o Fernando, nosso diretor de imagem, está aqui com a gente, ter feito aí essa contribuição. Obrigada, Fernando. Você arrasa, como sempre. Bate aqui. Pá, de longe a gente bate. Então tá aí, meus amores, né? Com essa contribuição maravilhosa do Fernando, trazendo esse ranking, né? Desses países já que vocês perguntaram. Tá certo? Mas no caso, professor, é ruim essa queima de combustíveis pelos Estados Unidos, mesmo sendo uma potência? Tá bom. A gente, mesmo sendo uma potência, né? Ok? Sim, é ruim. Daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte: eu vou deixar vocês compreendendo esse gráfico, melhorando esse gráfico, né? Melhorando assim, na cachola de vocês, tentando compreender e que vocês façam, né? Esse raciocínio, tá? Eu vou dar 2 minutinhos aqui para que vocês possam observar na cachola de vocês qual a relação histórica entre essa queima de combustíveis, né, histórica e ambiental, entre esses países que a gente apresentou. Vai lá, eu volto já já.
E aí, então, a gente tá aqui de volta. Ó, minha careta perguntando, Fernando, voltamos? Aí ele me bota no ar fazendo careta. Ah, Fernando, eu vou te dar um brog. Professora, repete a pergunta. Tá, eu vou repetir já comentando, né? Então, historicamente, meus amores, a gente tem, né, principalmente o nosso país, que foi colonizado há mais de 500 anos atrás, que a gente, enquanto colônia, não ia ter um desenvolvimento, uma ascensão absurda, como esses outros países que são potência, né, desde sempre, que colonizaram. Então, a gente observa isso até hoje, né, sendo mostrado num gráfico desse, por exemplo, dizendo que nós não temos uma emissão gasosa absurda, temos elevada sim e está aumentando, mas ainda assim não chega perto, nem perto do que é a emissão de gases das grandes potências mundiais. Por quê? Por conta dos processos. Se você pegar quantos produtos vêm da China na sua dinâmica, na sua rotina, você vai observar o que é esse país, né, dos Estados Unidos. Então, é uma atividade industrial muito intensa, são mega populosos, tem populações gigantescas, né? Na China, inclusive, é famosa é conhecida a história do controle de natalidade, né? Lá que acontecia, não sei se ainda acontece, mas você observa que como é que não ia ser uma emissão absurda de gases, né? Então, no nosso país, a gente tem uma quantidade um pouco menor, não, bastante menor. Em compensação, as atividades que seguem aqui no nosso país, elas têm relação justamente com o uso do solo, com a ocupação desses territórios, a partir da pecuária, né? Desmata para botar o gado para pastar, planta o pasto, derruba para poder ter espaço para plantar as grandes monoculturas, né? O milho, a soja, o algodão, o café, então a cana, então tudo isso aqui é característica também histórica, geográfica, além de ser informações que são importantes e pertinentes para a compreensão da dinâmica ambiental do mundo todo. Então, quando a gente fala de biologia, de meio ambiente, a gente não consegue falar sem a associação com as outras disciplinas. Por isso que a gente coloca essas questões para a gente também começar a bater a cachola do jeito certinho. Então, no que o Brasil ganha de meio ambiente, ele perde por um lado, já que libera menos combustíveis fósseis. Exatamente. A gente ganha, né, entre aspas, a gente consegue participar dos créditos de carbono, mas em compensação não é uma coisa equilibrada. Tá certo? Gostaram desse nosso primeiro momento? Espero que sim. Vai pegar uma água, menino, te hidrata e volta aqui porque a gente ainda tem mais uma aula. Então, o que é que os Estados Unidos devem fazer para reduzir a emissão de gases? Não sei, sumir. Brincadeira, mas eles têm uma atividade econômica que eles não querem perder absolutamente nenhum centavo. Então, eles vão ficar fazendo, sabe o quê? Vão continuar as atividades econômicas, industriais, a população dos Estados Unidos vai continuar vivendo normalmente, consumindo localmente, e eles vão comprar crédito de carbono dos países subdesenvolvidos. Sacou? A gente volta já já para continuar esse bate-papo. Pega a água e volta.